Está entre Gênesis e Apocalipse. Jeremias 18. Achamos? Depois lá em 2 Timóteo. Jeremias 18. Do versículo 1 ao versículo 7. Estamos lá, achamos? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor e disse, não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó Deus. Vamos ficar até aqui. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Já estamos lá? Amém. Ok. Ora, estamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios. Esses utensílios é vaso, Entende-se utensílio aí, vaso. A palavra original é vaso. Eu vou repetir. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Irmãos, deixa eu fazer uma introdução. Deus, ele usa muito de comparações na Bíblia. O pessoal aqui do seminário aprendeu uma matéria chamada hermenêutica, que é a interpretação de texto, onde a gente interpreta o texto. E fazendo um resumo da hermenêutica, que é algo muito extenso, uma matéria muito grande, nós já observamos que na Bíblia Deus faz essas comparações, e há uma linguagem de entendimento na Bíblia. E eu aqui fazendo um resumo, alguns alunos já sabem disso, poderia até chamar alguns aqui para falar isso, mas vamos poupá-los, Que esses três tipos de linguagem que nós temos que observar na Bíblia. A linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? Deus usa figuras para semelhar a um ensinamento. Nós vamos observar que na Bíblia há muitas figuras, e esse termo, essa linguagem de figuras, é porque Deus quer assemelhar, Ele quer ensinar através daquela figura. Como Jesus pegou o grão de mostarda, Ele usou uma figura. A outra comparação, ou tipo de linguagem na Bíblia, é a linguagem simbólica. O Senhor usa símbolos. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o caminho. E quando ele usa símbolo, ele está usando o termo de substituição. Quando ele diz que ele é a porta, ele é a entrada. Quando ele diz que ele é o pão, ele é o alimento. Quando ele é o caminho, ele é a direção. Então, há uma substituição para que se entenda o contexto do símbolo. Quando nós estamos diante da ceia, quais são os símbolos que se apresentam ali? O pão representa e o vinho o sangue. Então ali Jesus fez uma promessa que um dia nós estaríamos com Ele comemorando a ceia. Lembra que Ele disse isso? Que nós estamos fazendo isso em memória, em lembrança, porque um dia no céu nós vamos estar diante daquele que é o corpo e que Deus
próprio sangue. Nós vamos estar lá com Ele, e Ele vai fazer essa grande ceia nas bodas do Cordeiro. Você vai estar lá? Amém? Esse amém aí, o anjo aqui falou que não vai nem. Você vai estar lá? Amém? Eu, em nome de Jesus, estarei. Você tem que ter convicção. Eu vou estar lá, vou participar dessa ceia, das bodas do Cordeiro, agradecendo pessoalmente a Jesus o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Lá nós vamos ver as suas mãos, vamos ver os seus pés e vamos dizer pessoalmente: muito obrigado. Estaremos lá, vai ser um dia maravilhoso. Só em pensar a gente já quer ir embora, ficar logo lá. Mas Deus ainda tem muita coisa para fazer. Então ele usa símbolo. E o terceiro tipo de linguagem é a literal, é o fato, né? Noé entrou na arca. Isso não foi um símbolo, isso não foi uma figura, isso foi um fato, uma história literal. Davi matou Golias, as muralhas de Jericó caíram. Isso não foi um fato, isso foi literal. Falar em Josué, essa semana eu estava assistindo um documentário de um presbítero que ele é cientista, e eu ainda vou trazer esse estudo aqui para vocês, talvez em forma de pregação, mas eu já vou adiantar o ápice dessa pregação. Foi esse homem, ele estava estudando quando Josué orou e o tempo aparentemente parou. E ele mostra cientificamente, isso eu fiquei assim, ele até falou isso com lágrimas nos olhos, eu também lacrimejei, que ele disse que Deus não parou o sol, Deus não parou a lua, Deus não parou a terra. Ele mostrou que ele é astrônomo, ele é físico, ele foi mostrando os cálculos e foi mostrando o que Deus parou por causa da oração de um homem. Deus parou o movimento do universo. E ele mostrou isso cientificamente, aonde os cientistas querem saber por que o universo um dia parou. Deus parou o universo para que o servo dele vencesse uma batalha. E dali o homem discorreu coisas maravilhosas, entendeu? Porque a oração do justo pode muito? A gente não sabe o poder da oração. Tem coisas fantásticas ali. Então existe o fato literal. E eu quero ler ainda com os irmãos, porque esses dois textos estão falando de vaso, de olheiro, não é? Mas eu quero ler o livro de Jó, no capítulo 23, versículo 13 e 14. Jó 23, 13 e 14. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia aqui, hein? 23, 13 e 14. Já achamos? Amém. Diz assim: pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. 23, 14. E muitas coisas como ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele quando considero, temo. Eu quero ler também, né, o versículo 20. Qual que foi? Eu falei para vocês, espera aí, para mim não errar aqui, porque esse texto aqui faz parte de um contexto que eu quero trabalhar com vocês. O 14, já li o 14, mas eu quero ler o 16. Deus é quem me fez desmaiar o coração, não é isso? E o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. O que eu quero dizer dentro desse texto é que Deus ele tem o controle da nossa vida, dos seres humanos, de tudo está nas mãos dele. Eu vou para Daniel 4, porque só ali nesse texto aqui eu teria que trabalhar outros assuntos fantásticos, mas não tem como. Daniel 4, versículo 35. Já achamos, não? Amém. 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer
que fazes. Isso é soberania. Soberania de Deus. Ninguém pode dizer o que Deus vai fazer, o que tem que fazer. O título dessa palavra, dessa mensagem, é Vaso nas mãos de Deus. Eu e você somos vasos na mão de Deus. E quando Deus chama Jeremias para poder trazer um ensinamento, Ele diz, para ele dispões, não é isso que diz o versículo 2? O que dispões? Preparar, está pronto. Em Amós 4,12 vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Deus estava falando para Jeremias: prepara, esteja pronto, porque eu vou te mostrar. E a gente tem que estar sempre pronto para aquilo que Deus vai nos mostrar. Desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O próprio Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então Jeremias desce, vê um homem fazendo ali um vaso, e Deus faz uma comparação daquele homem com ele mesmo, o próprio Deus, e aquele vaso sendo a nação, sendo nós mesmos ali. E o que eu observei imediatamente ali, quando Deus chama Jeremias? Submete-se, observe e entenda o que Deus está dizendo para você. Ele quer que ele ouça a palavra. O que é submeter? Saiba que eu e você somos barro na mão de Deus. Somos barro na mão de Deus. Observa, vê como Deus faz, como Deus trabalha. Entenda que é dele a última palavra. Vocês entenderam isso? Submete-se, você é barro, porque esse texto fala de soberania de Deus. Deus é que determina tudo. Você é barro, veja como Deus trabalha, e dele é a palavra final. Então Jeremias está observando ali. Eu poderia trazer outros pontos aqui, mas eu quero que você fique nesse. E o texto continua dizendo, eu não estou assim acompanhando o texto literalmente, porque vocês já leram: entregue na sua mão. O barro foi entregue ali na mão do oleiro. Aí tem um texto lá em Gênesis 2,7 que diz que Deus formou o homem do pó da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou sobre eles o teu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos pó. Olha as lições aí. É como se Deus tivesse feito um boneco, formou, e ali Deus soprou. O Salmo 119, versículo 73, vai dizer, o próprio salmista ali: as tuas mãos me fizeram. Não foi o macaco não, tá? As tuas mãos me fizeram. Deus o que fez. Então, queridos, estamos nas mãos de Deus. Eu e você, quer queira, quer não, estamos nas mãos de Deus. Davi vai dizer no Salmo 31, verso 15: todos os meus dias estão nas tuas mãos. Você esteve na mão de Deus ontem, você está na mão de Deus hoje, e você estará na mão de Deus amanhã. Você está na mão de Deus. Não me interessa quem é você, o que você está fazendo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele quer que você reconheça isso, independente. Mas você está nas mãos dele. E aí eu vou ao Salmo 139, e esse eu quero ler, e o versículo 16: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus.
Esse mesmo pastor, eu falei com os seminaristas na segunda-feira, que esse pastor, nosso presbítero, que é cientista, quando ele estava na universidade nos Estados Unidos fazendo um doutorado, um homem cheio de muito experiente, e ele estava passando por um momento difícil sobre o futuro. E aí ele fez contato com outro irmão dele, com Cristo Jesus, e aquele irmão mandou uma frase para ele. E eu estava assistindo aquele vídeo, e a frase, porque quando ele falou aquela frase, ela falou comigo também. E a frase era o seguinte: não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Deus já está lá. Oh Deus, aleluia. Porque diante de Deus não tem passado, presente e futuro. O seu nome é Eu Sou, é já. Deus já está lá. Se Deus já está lá, você não tem que se preocupar, porque Ele já está lá. Então Deus, eu quero que você entenda isso, porque daqui a pouco eu vou ter que dar um apertozinho, né? Você entender bem que nós estamos nas mãos de Deus. E nós estamos na melhor das situações, estar nas mãos de Deus. Né? Davi disse: caia eu na mão de Deus, porque nela eu terei misericórdia, do que na mão dos homens. A gente sabe que nas mãos de Deus é coisa diferente. E o texto continua: a obra sobre as rodas. A obra sobre as rodas somos nós, barro que está ali sendo preparado. Provérbios 16, versículo 1. Vocês já conhecem isso de cor, mas eu quero ler aqui. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa ao espírito. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, irmãos: você pode fazer muitos planos na sua vida, mas quem vai decidir o final é Deus. É por isso que nós temos que pedir a Deus a vontade dEle. A vontade dEle para trabalho, a vontade dEle para casamento, a vontade dEle para namoro. Quando eu pastoreava, alguém chegava perto de mim e falou assim: pastor, eu estou querendo namorar, não sei o que, não sei o que lá. A primeira coisa que eu falava: quem é a pessoa, vem até mim, vamos orar 3 a 4 meses, só olhando, nem mãozinha, nem beijinho, nem abraço, para saber se Deus está nesse negócio. Depois de 4, 3 meses, vamos orar de novo, para saber. E isso vai um período de abstinência, para saber se Deus está no negócio. Porque se Deus está no negócio, a coisa vai arder, vai orar. Não estou dizendo que você não possa sair com a pessoa, que você não possa ir ali, mas sempre aqui, como amigos ali, vamos orar, conversa, aquela coisa toda, para que depois, pastor, ele está me batendo, pastor, me abandonou, e aquela história que a gente já conhece. Ou também o homem: pastor, ela é uma vagabunda, desculpa a expressão, não é nada, não é mulher de oração. Então, tudo na vida a gente tem que buscar a direção de Deus. Eu falo de casamento, namoro, eu estou guardando outra coisa, faculdade, trabalho, porque Deus sabe o final, Ele já está lá. Por isso que Ele está dizendo: coloca, entrega teu caminho nas minhas mãos, e Ele tudo vai fazer. Mas tem que entregar mesmo. Está aqui, Senhor, guia a minha vida, guia a minha história, está nas tuas mãos. Então você tem que saber esperar isso, né? Então, estamos ali nas mãos de Deus. Aí o Senhor diz lá que Ele vai fazer o que bem parecer. Soberania total. Aí eu vou lá em Lucas 1:38. Nossa irmã em Cristo, Maria, que eu apenas, com muito respeito, foi uma mulher importante na história da igreja, importante porque nasceu Jesus, e amém. Fica por aí só, né? Maria não está no céu chamando Jesus de filhinho, e Jesus não está no céu chamando Maria de mamãe. Maria é serva, Jesus é Senhor.
E olha o que ela diz em Lucas 1, 38, depois que ela escuta o que Gabriel, o anjo, fala para ela. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo só falou assim. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Que Deus faça o que Ele quiser. Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser, cumpra-se em mim a tua, não a minha vontade, porque eu sou barro e o Senhor é o olheiro, é o Senhor que faz tudo. A melhor coisa, irmãos, voltando a falar, é estar nas mãos de Deus. Glória a Deus. Ainda que pareça que daqui a pouco a gente vai ver, a coisa parece complicada, mas o melhor lugar é estar nas mãos de Deus. Deus é que decide sobre a nossa vida e o nosso serviço. É Ele que vai decidir sobre todas as coisas. É Ele que vai determinar, é Ele que vai falar. Eu estava na Marinha, Deus falou, é o momento de sair. Eu estava em outro lugar, é momento de fazer isso. Cada um de nós saber o momento que Deus está trabalhando. Deus tem falado comigo com o meu coração. Esse ano que vai entrar agora vai ser um ano de muitas mudanças na sua vida. Prepara para isso. E eu já estou assim, Jesus, fora aquelas lutas que eu já contei para vocês, aqui compartilho, porque o diabo está com a metralhadora cerrada, mas o anjo do Senhor está ali perto, não é? O escudo da fé está levantado, porque a coisa não está fácil, não. Agora, irmãos, antes de ler, fazer esse próximo tópico aqui, eu quero ler no Salmo 119 de novo, e depois em Romanos 5, 119, 71.